Quando você pensa em Los Angeles, o que vem à sua cabeça? Talvez cenas glamurosas de Hollywood, mansões milionárias em Beverly Hills, praias douradas em Santa Mônica ou aquelas avenidas repletas de palmeiras que sempre aparecem nos filmes, não é? Mas, e se eu te dissesse que essa terra de promessas também esconde um lado que muitos preferem ignorar? Um lado de miséria, decadência e contrastes brutais, onde moradores de rua tomam conta das calçadas e pessoas vagam pelas ruas em estado de delírio e abandono, como verdadeiros zumbis humanos. No vídeo de hoje, você vai descobrir o que realmente existe por trás das câmeras, das vitrines de luxo e dos sorrisos perfeitos. Então prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre Los Angeles. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. Número 1. Calçada da Fama. Se existe um cartão postal de Los Angeles, ele atende pelo nome de Calçada da Fama, um dos lugares mais famosos do mundo, onde estrelas douradas no chão homenageia atores, músicos e celebridades que marcaram gerações. Milhares de turistas se amontoam ali todos os dias, tirando fotos, sorrindo, tentando capturar um pedacinho do glamour de Hollywood. Mas será que a realidade é tão brilhante quanto parece? À primeira vista, caminhar pela Calçada da Fama parece mágico. Você pisa no mesmo chão que já foi palco de tantos sonhos e histórias, mas basta olhar um pouco além das lentes das câmeras para perceber que o cenário é bem diferente do que os filmes mostram. A Calçada da Fama, que deveria ser um símbolo de sucesso, hoje é marcada pelo abandono, sujeira e insegurança. A todo momento, você será abordado por pessoas fantasiadas de super-heróis, personagens de filmes e celebridades. Eles oferecem fotos, abraços e brincadeiras. Parece divertido, mas aqui começa o perigo. Após o clique, muitos exigem gorjetas altíssimas, e se você hesitar, a simpatia rapidamente dá lugar a ameaças e intimidação. Não é raro que turistas sejam cercados ou insultados por recusarem pagar. Além dos artistas de rua, outro problema sério é a quantidade de vendedores ambulantes que infestam a região. Eles oferecem de tudo: CDs, ingressos para shows falsos, pulseiras artesanais e até visitas guiadas para ver casas de famosos, tours que, na maioria das vezes, são fraudes. Você paga caro, entra em vans improvisadas e acaba rodando por bairros quaisquer, sem chegar nem perto das mansões de verdade. E tem mais. O cenário da Calçada da Fama é tomado por moradores de rua, muitos deles em situação de grave vulnerabilidade. Barracas improvisadas, lixo espalhado, cheiro forte de urina e cenas de usuários de drogas em plena luz do dia fazem parte da rotina. À noite, o local se torna ainda mais perigoso, com furtos, assaltos e até casos de violência armada. O que deveria ser o coração pulsante da magia de Hollywood se transformou em uma área decadente, onde o glamour convive lado a lado com a miséria. Muitos visitantes saem decepcionados, tristes e até assustados ao perceberem que a Calçada da Fama não é o palco dos sonhos, mas sim, para muitos, o cenário de um pesadelo urbano. Afinal, como já dizia o ditado, em Hollywood, a linha entre sonho e ilusão é muito mais tênue do que você imagina. Número 2. Moradores de rua. Agora imagine caminhar poucas quadras além da Calçada da Fama e se deparar com cenas que mais parecem saídas de um filme pós-apocalíptico. Barracas improvisadas cobrem as calçadas, montanhas de lixo se acumulam nas esquinas, fezes, seringas usadas e o cheiro forte de urina e decomposição toma conta do ar. Esse lugar é Skid Row, um pequeno bairro de Los Angeles. Skid Row é o retrato cru da desigualdade. São cerca de 10.000 pessoas vivendo em situação de rua, espalhadas por uma área de apenas 5 km². A densidade é tão absurda que, em algumas ruas, parece simplesmente impossível caminhar sem tropeçar em barracas, lonas ou sacolas plásticas. É como se a cidade dos sonhos tivesse um pesadelo permanentemente instalado em seu centro. O local é tão crítico que muitas ONGs e assistentes sociais já o chamam de campo de refugiados a céu aberto. Só que aqui, os refugiados não fugiram de uma guerra ou desastre natural. Eles foram abandonados por um sistema que prioriza a aparência ao invés da dignidade humana. Mas como esse cenário de horror surgiu em meio a uma das cidades mais ricas do mundo? Para entender essa situação, precisamos voltar no tempo.
Nas décadas de 1930 e 1940, essa região já era um local de passagem para trabalhadores migrantes e desempregados. Muitos vinham para Los Angeles em busca de emprego na indústria cinematográfica, mas acabavam encontrando apenas frustração. Sem dinheiro para voltar para casa, essas pessoas se acumulavam nas pensões baratas da área, e com o tempo, o bairro foi se degradando. Nos anos 70 e 80, cortes em programas sociais e de saúde mental agravaram ainda mais a situação. Hospitais psiquiátricos foram fechados, jogando milhares de pacientes nas ruas sem qualquer suporte. O crack chegou à cidade como uma epidemia silenciosa, devastando famílias inteiras e transformando Skid Row em uma verdadeira zona de guerra urbana. Hoje, Skid Row é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos. Tráfico de drogas, violência sexual, roubos e homicídios são comuns. Ambulâncias e viaturas de polícia circulam dia e noite, mas parecem incapazes de conter a crise humanitária que se agrava a cada ano. E o mais chocante, a apenas alguns minutos dali, turistas tiram selfies em frente ao letreiro de Hollywood ou jantam em restaurantes caríssimos de Beverly Hills, completamente alheios ao sofrimento brutal que acontece tão perto. Mas não é apenas esse bairro que assusta. A crise do sem-teto em Los Angeles atingiu níveis alarmantes nos últimos anos. Em 2024, estima-se que mais de 75 mil pessoas estejam vivendo nas ruas da cidade, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. A combinação de aluguel altíssimo, desemprego estrutural, crise na saúde mental e falta de políticas públicas eficazes criou uma bomba-relógio social, e Skid Row é o epicentro dessa tragédia silenciosa. Número 3. Zumbis humanos. Caminhar por certas ruas do centro de Los Angeles é como entrar em um pesadelo distorcido da realidade. Homens e mulheres vagam em silêncio, com os corpos curvados, olhos perdidos, arrastando os pés como se estivessem mortos por dentro. Muitos estão em transe, parados por horas em posições impossíveis. Outros gritam, se contorcem no chão, se machucam ou conversam com o vazio. É impossível não pensar. Isso aqui parece um apocalipse zumbi. Mas é apenas o efeito devastador de uma droga chamada fentanil. A cena se repete dia após dia em áreas da cidade. As calçadas viraram leitos improvisados. As marquises, campos de concentração urbanos. E os becos, cemitérios em vida. Essa é a face mais assustadora da epidemia de opioides que assola os Estados Unidos e que transformou o centro de Los Angeles em um retrato do colapso humano. Não é exagero. O centro de Los Angeles está tomado por uma horda de zumbis reais, vítimas de uma droga que está destruindo a cidade, o fentanil. Essa substância é até 50 vezes mais potente que a heroína. Barato, fácil de adulterar e viciante em questão de dias, ele tem dizimado comunidades inteiras. Só em 2023, mais de 100 mil pessoas morreram por overdose nos EUA e Los Angeles está entre os epicentros da crise. Mas o mais perturbador não são apenas as mortes, é o que sobra entre elas. Pessoas completamente destruídas, vivendo em delírio permanente, sem acesso a tratamento, saúde mental ou qualquer forma de suporte. Alguns perdem a noção da própria identidade. Outros morrem de pé, lentamente, à vista de todos. Vídeos dessas cenas horríveis circulam todos os dias nas redes sociais, mas poucos param para refletir que essas figuras são pessoas reais, com famílias, histórias, nomes, e que foram engolidas por um sistema que falhou em todos os níveis. Enquanto a cidade investe bilhões em filmes e eventos de luxo, vidas se apagam todos os dias no asfalto quente da cidade. Uma epidemia silenciosa, sem manchete, sem comoção, sem fim à vista. Número 4. Ratos por todo lado. Talvez você já tenha ouvido falar em infestações de ratos em Nova York ou Paris. Mas e se eu lhe disser que Los Angeles não fica muito atrás? Por trás das praias douradas, das mansões de Hollywood e dos restaurantes badalados, a cidade luta contra uma ameaça nojenta, silenciosa e cada vez mais fora de controle. Milhões de ratos que dominam suas ruas e becos. Hoje, estima-se que mais de 5 milhões de ratos infestem a cidade de Los Angeles, quase o dobro da população humana do condado. Eles estão em todos os lugares, nas ruas, nos becos, nos metrôs, nos parques, nos quintais das casas e até em estabelecimentos de luxo.
Em muitos bairros, especialmente no centro da cidade e nas regiões mais antigas, é praticamente impossível caminhar à noite sem avistar ratos atravessando as calçadas ou vasculhando sacos de lixo. Mas como Los Angeles chegou a esse ponto? O problema começou a se agravar com o aumento dramático do número de pessoas em situação de rua, principalmente em Skid Row e nos arredores do centro. O acúmulo de lixo orgânico, a falta de coleta regular e a proliferação de barracas improvisadas criaram o ambiente perfeito para a explosão de roedores. Quanto mais lixo e restos de comida espalhados pelas ruas, mais ratos aparecem, e mais difícil se torna o controle. A crise se agravou ainda mais após 2020, quando a pandemia reduziu drasticamente os serviços de limpeza urbana. Muitas áreas da cidade simplesmente foram abandonadas, permitindo que as colônias de ratos se multiplicassem livremente. Em 2023, a infestação chegou a um nível tão alarmante que surgiram surtos de tifo, leptospirose e outras doenças transmitidas por ratos, principalmente em bairros como Downtown LA e Westlake. Não pense que os ratos estão restritos apenas às áreas pobres ou abandonadas. Eles invadiram também bairros nobres e turísticos. Relatos de ratos circulando livremente em Venice Beach, em restaurantes badalados de West Hollywood, e até em hotéis de luxo na Sunset Boulevard se tornaram comuns. Há vídeos nas redes sociais mostrando roedores passeando por cozinhas de restaurantes famosos, cenas que antes pareciam inconcebíveis em uma cidade que se vende como uma das mais desejadas do mundo. Los Angeles pode ser a cidade dos sonhos para muitos, mas nas sombras de seus arranha-céus, a verdadeira cidade pertence cada vez mais aos ratos. Uma lembrança incômoda de que, por trás dos tapetes vermelhos, existe um submundo esquecido. Número 5. Custo de vida. Viver em Los Angeles é o sonho de milhões de pessoas. Mas o que muitos não imaginam é que transformar esse sonho em realidade exige mais do que talento ou sorte. Exige muito dinheiro. E para a grande maioria, o custo de vida na Cidade dos Anjos se transforma rapidamente em um pesadelo financeiro. Alugar um apartamento simples, de apenas um quarto, pode custar facilmente mais de $3.000 por mês em bairros como West Hollywood ou Santa Mônica. E mesmo em áreas mais afastadas, como Van Nuys ou Inglewood, dificilmente se encontra algo decente por menos de $2.000 mensais. Isso sem contar as exigências: fiador com renda altíssima, comprovação de crédito impecável e depósitos de segurança equivalentes a vários meses de aluguel. Mas os gastos não param na moradia. O preço de itens básicos como comida, transporte e serviços essenciais também está entre os mais altos do país. Uma simples ida ao supermercado pode render uma conta de mais de $150 com apenas alguns produtos. Gasolina, outra necessidade em uma cidade onde o transporte público é deficiente, custa em média 30% a mais do que em outras regiões. E um jantar simples para 2 pessoas em um restaurante modesto pode ultrapassar $100 facilmente. O transporte também pesa. Embora Los Angeles tenha linhas de metrô e ônibus, a cidade foi feita para carros. Estacionamentos são caros, os engarrafamentos são lendários, e os custos com manutenção, seguro e gasolina fazem parte da rotina de quem precisa se deslocar todos os dias. Para quem depende de transporte público, a rede limitada de conexões e os atrasos constantes tornam a mobilidade um desafio à parte. E talvez o golpe mais duro venha nos custos com saúde e educação. Planos de saúde privados são caríssimos e, sem eles, uma simples consulta médica pode custar centenas de dólares. Escolas públicas variam muito de qualidade. E quem pode, paga escolas particulares que cobram mensalidades absurdas. A realidade é dura. Para viver com um mínimo de conforto em Los Angeles, uma pessoa solteira precisa ganhar no mínimo $5.000 por mês. Para uma família pequena, o ideal seria uma renda de mais de $120.000 anuais, apenas para cobrir moradia, alimentação, transporte e despesas básicas, sem luxos. Esse cenário implacável tem provocado um verdadeiro êxodo. Cada vez mais moradores estão deixando Los Angeles em busca de cidades menores e mais acessíveis. Entre 2020 e 2024, centenas de milhares de pessoas abandonaram o condado de Los Angeles, migrando para estados como Texas, Arizona e Nevada. Em uma cidade onde a fama, a fortuna e o sucesso são vendidos como objetivos ao alcance de todos,
A dura verdade é que, para a maioria, sobreviver em Los Angeles se tornou uma luta diária contra a conta bancária. E enquanto as luzes de Hollywood continuam a brilhar, milhares de sonhos se apagam todos os dias, sufocados pelo custo insustentável de viver na Cidade dos Anjos. Em resumo, apesar de Los Angeles ser o destino dos sonhos para milhões de pessoas ao redor do mundo, com suas praias ensolaradas, a promessa de fama e os cenários dignos de cinema, há um lado que quase ninguém mostra. Um lado escondido entre as palmeiras e os tapetes vermelhos, onde a pobreza, o abandono, a violência e a decadência se misturam com o brilho das celebridades. Nem tudo são mansões em Beverly Hills ou sorrisos nos estúdios de Hollywood. Há barracas nas calçadas, zumbis humanos vagando pelas ruas, gangues dominando bairros inteiros e um custo de vida sufocante que expulsa quem não pertence à elite. Uma cidade onde o luxo convive com o abandono, onde os sonhos nascem e morrem todos os dias. Agora conte pra gente, o que mais te chocou nesse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.